Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso programa de hoje, que tenho a honra de estar com meu amigo que trabalhou durante anos ao meu lado, professor Luciano Frontino de Medeiros, que não trabalha mais do meu lado agora porque ele trabalha na sala ao lado. Na outra sala, né? Na outra sala. Ele tem uma sala na outra sala. Outra sala. O professor Luciano, para quem não sabe, era o dono do ar-condicionado. Então ele mandava e desmandava no ar-condicionado das pessoas no PP Gente. Mas e aí, Luciano, tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Rodrigo. É uma satisfação estar aqui no programa. E vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho aí a respeito, né, de educação e tecnologias, Que né? é o nome do Que é o programa. nome do programa, né? Então, vamos lá, né? Estamos aí à vontade aí, estamos à disposição aí para responder aí as questões. Mas antes de a gente entrar exatamente no que a gente faz, como que foi a tua carreira acadêmica? Quem é Luciano acadêmico? Rodrigo, em termos de carreira acadêmica, ela começa ali mais ou menos em 97, 98, aonde eu acabei vindo da área de consultoria de empresas, né, consultoria de qualidade. Mas você já era formado? Sim, já era formado. Você se formou em quê? A minha formação é em administração, eu fiz também física e matemática. E aí foi bem a época que o professor Wilson estava implantando o IBPEX. Uhum. Então, nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto com ele naquela época. Né? Naquela época, mais o desenvolvimento do sistema mesmo, né, de controle lá do IBPEX. E depois, quando começa a Facinter, porque daí eu começo a participar dos projetos dos cursos, inclusive daí eu venho e fico na área acadêmica e estou até hoje aí. Daí alguém falou, é uma boa ideia você fazer um mestrado, hein? É uns 23 anos, exato. E aí eu fiz o mestrado naquela época, entrei em 99 no mestrado na Universidade Federal do Paraná, lá na computação, com o projeto de redes neurais. Fiquei até 2001, obtive o mestrado em 2001. E depois, mais tarde, ali em 2006, eu comecei a fazer o doutorado lá em Santa Catarina, na UFSC, em Engenharia e Gestão do Conhecimento, do qual daí eu concluí ali 2010. Né? Então, em termos de formação acadêmica, e depois, é claro, os cursos de pós-graduação, né, que eu fui fazendo aí nesse meio tempo. E logo depois já começa daí a oportunidade para trabalhar no projeto do mestrado. Isso, é aí que queremos chegar. Né? É aí que queremos chegar. Eu tenho outras perguntas aqui, mas vamos lá para o que era qual que era o projeto do mestrado? Porque hoje a gente está no projeto, no programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias, que tem mestrado e doutorado profissional, né? Só tem 2 doutorados profissionais no Brasil em educação, né? Em educação de qualquer forma, e o nosso em Educação e Novas Tecnologias, não de graça que a gente conseguiu aquele doutorado também. A gente conseguiu porque nós éramos o melhor corpo docente do país, né? Com uma pontuação bem acima do segundo colocado e tal. Eu lembro o dia que a professora Ciderli mostrou pra gente as nossas notas e as dos outros. Eu falei, não, tem alguma coisa que está muito errada aqui, porque não pode ser tão acima. E a gente era. Tanto que, né, a gente tem um doutorado que está lá, firme e forte. Inclusive, defendi a minha primeira doutora antes de ontem. Mas depois falamos sobre isso. Perfeito. Mas como que começou o projeto? É interessante, Rodrigo, porque o projeto ele começou lá em 2011, se a gente retornar aí no tempo, né? E a professora Onilza, que estava à frente do projeto, ela começou a conversar com os professores, né, que estavam na casa, que doutores já tinham defendido, que teriam interesse em participar do mestrado, e o professor Wilson fazendo ali toda, né, capitaneando ali o processo, e a professora Onilza, então, à frente, né, como coordenadora. Fizemos o grupo de pesquisa nasceu por ali, por 2011 e 2012, que é necessário você ter um grupo de pesquisa constituído para que depois você faça a proposta para a CAPES, né, para apresentar a proposta para eles. Fizemos a primeira proposta lá em 2012 como um mestrado acadêmico. E ele acabou não passando, mesmo, né, com todos os professores que nós tínhamos, professor Moser, professor Ivo, professor Onilza, né, que já tinham né, um grande portfólio de pesquisa, mas em função de uma contingência da CAPES, porque a CAPES já tinha, digamos assim, aberto muitos mestrados acadêmicos, porém poucos profissionais.
E aí, nesses poucos profissionais, quando nós estivemos em Brasília conversando lá com a coordenadora de área na época, ela comentou que havia uma oportunidade para abertura de mestrado profissional. Então, foi o que nós fizemos a adaptação do projeto ali para 2013 e aí surgiu a ideia do mestrado em educação e novas tecnologias. A palavra novas é importante. Isso, para trazer todo aquele know-how, né, tudo aquilo que a gente já havia desenvolvido como instituição de educação à distância, nas tecnologias necessárias. Então trouxemos, né, a novas tecnologias e educação e novas tecnologias ficou a concentração, né, na área de concentração do programa. Mandamos em 2013, lá submetemos lá na CAPES e tivemos aprovação no finalzinho ali de 2013, dia 18 de dezembro, né? Quase no final ali veio o presente ok. de Natal, né? Exatamente. Aí em 2014, já em janeiro, nós estávamos ali correndo atrás do processo seletivo para poder fazer a primeira turma e começarmos ali em 2014. Então, de 2014 para cá, estamos aí com 10 anos de programa, né? Nossa, imagine, né? 10 anos, 2014, 15, 10 anos. Uhum. Eu até vi, teve um comentário num grupo de WhatsApp lá, olha, tá fazendo 10 anos, a gente devia comemorar e tal. Acho que a gente podia mesmo comemorar, né? Com certeza. 10 anos, tá louco. Eu entrei em 2015, eu entrei, né? 2015. Eu ainda peguei os alunos da primeira turma, né? Ainda convivi com eles e tal. Nossa, como a gente tá... Como é que é o nome disso? Velho, né? A gente vai ficando velho, assim. Eu acho que é uma coisa interessante... A ideia, talvez, para você falar um pouco melhor, sobre novas tecnologias. Né? Qual é o seu conceito de tecnologia geral? Qual é o conceito de novas tecnologias e o conceito do programa, mais ou menos? Rodrigo, a tecnologia, de forma geral, eu até costumo comentar com os alunos, né? Hoje, o que a gente faz sem tecnologia? Sem alguma coisa, sem um dispositivo como um celular, como um mobile, como um computador. Praticamente, né, a gente atrelou todas as nossas atividades humanas hoje à tecnologia e ela está presente, né, e nós não temos mais como voltar a um patamar de 30 anos atrás com aquelas tecnologias que nós tínhamos antes. Nós não teríamos hoje como conseguir viver, né, com esse tipo. E a questão de tecnologia é algo muito importante quando a gente fala na educação, porque é onde a gente sempre sentiu o problema, né? Porque é aquele paradoxo de que na sala de aula nós temos lá um professor, né, que está atrás dos alunos em termos de conhecimento tecnológico, porque os alunos sempre tinham alguma coisa a mais adiante em termos de mexer com tecnologia, em termos da afinidade com tecnologia muito maior que o professor. Então, isso sempre foi uma lacuna a ser preenchida, né, em termos aí de melhorar digamos assim, a questão do ensino e aprendizagem, né, hoje. Então, o que a gente pode dizer? Quando a gente fala, então, novas tecnologias, o problema se agrava mais, porque daí aquelas tecnologias atuais, a gente sabe que elas vão ficar obsoletas. E qual tecnologia que nós teremos amanhã que virá, né, para a área da educação e vai começar a revolucionar, como a gente está tendo exemplo hoje do ChatGPT, né? O quanto que já está aí revolucionando, a gente já tem contato de professores nos quais os alunos, por exemplo, no ensino médio, já estão utilizando o ChatGPT para fazer os seus trabalhos. Então, como é que o professor fica, né? O professor, ele parece que fica órfão, né, nesse processo. E é por isso que quando a gente fala em novas tecnologias, até nem tanto novas tecnologias, essas que estão surgindo atualmente, mas até mesmo tecnologias antigas que podem ser colocadas num novo contexto e que a partir daí nós podemos inovar, fazer uma inovação. Você pode inovar colocando uma tecnologia que já existe dentro de um novo contexto onde não se tinha pensado, o que também é algo inovador, né? Traz esse aspecto de inovação. Mas a questão de novas tecnologias é muito mais premente, porque o mercado não pergunta, né, quando eles lançam um produto, ele não pergunta antes quais são os impactos que essa tecnologia vai ter na sociedade. Eles não fazem essa pergunta, eles simplesmente colocam, né? E aí depois a sociedade vai se adaptando e depois a gente vê como fica.
Então, isso é o impacto que a gente vem sentindo e é muito bom, Rodrigo, a gente até fazer uma retrospectiva, né, do que nós fizemos no nosso PP Gente com relação aos alunos que fizeram uma série de projetos relacionados justamente a isso, a como inserir as tecnologias e as novas tecnologias no contexto de ensino e aprendizagem ou na vivência, na formação docente, para que pudesse então fazer algo realmente significativo no campo da educação. Então acho que quando a gente fala em termos de tecnologia, eu acho que fica isso, né? A tecnologia é aquela ideia, né, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que o ser humano faz, quando ele desempenha uma habilidade, né? Até mesmo o artesão ele usa lá uma técnica para poder fazer, né, desenvolver as suas habilidades. E uma faca, que é uma tecnologia. Uma faca, um martelo, né? Qualquer ferramenta que é desenvolvido ali tem alguma tecnologia que está ali embutido para justamente melhorar o desempenho das suas atividades. E é isso que, de forma geral, a gente tem que ver as tecnologias, né? Hoje se questiona muito esse aspecto das tecnologias inteligentes, de que elas vão substituir, né, muitas funções que o ser humano está fazendo. Mas eu acho que é um medo excessivo agora no início. A gente pode, Rodrigo, voltar lá na história e pode ver que sempre quando houve, né, alguma inserção de algo novo, de uma nova tecnologia na sociedade, sempre houve reações. Né? A Revolução Industrial, a gente sabe lá dos luditas, né, todo aquele movimento, a própria inserção do rádio e da TV, né, quando a eletrônica veio e quanto isso começou a mexer com uma sociedade que era muito acostumada assim, digamos até a não ter uma lâmpada elétrica iluminando a rua, né? Então são coisas que as pessoas resistiram no início, mas que depois essas tecnologias fizeram parte. Hoje até a gente nem imagina, né, fazer, digamos, não ter essas tecnologias para nós. Então, é o que nós estamos acreditando também em termos de tecnologias inteligentes. Vão haver, é claro, muitos movimentos, né? A essa questão da turbulência, do caótico, né? Ela é, digamos assim, pertinente a todo o processo. Importante. Né? É importante a turbulência, né? Mas depois é claro que as coisas vão encontrando ali o seu lugar e com certeza nós vamos ver aonde que essas novas tecnologias, essas tecnologias inteligentes, elas vão estar desembocando, né? Qual vai ser o real papel delas e o que elas vão desempenhar, que com certeza vai até exigir uma modificação de nós mesmos, da própria sociedade, né? Com a postura que elas têm com relação a esse tipo de tecnologia. E a resistência é importante ter, né? Como nos teares lá, que fizeram os teares, o pessoal, os luditos foram lá e quebraram todos os teares. Não, o tear que é de uma pessoa só pode ficar, mas o tear que faz muitas roupas a gente vai quebrar. É importante para pensar, não, calma, vamos lá, e a coisa vai aos poucos, né? A gente vai, enquanto sociedade, né? A gente vai se acertando com essas tecnologias aí, porque elas são... Putz, elas estão aí, né? E como já diria o Moser, o professor Moser sempre fala que o problema é que a sociedade vê a educação pelo retrovisor. Né? A educação está sempre lá atrás. Então a galera está aqui mexendo, mas a educação está lá atrás, né? Isso é um problema. Tanto que ontem eu estava na banca da Dilma, né? Foi banca de qualificação da Dilma, que escreveu 360 páginas. Aí o pessoal da banca falou, olha, tá escrito até, você vai ter que ficar no máximo 250. E a coisa mais importante que os professores apontaram do trabalho dela é que ela está dando para professores, para alunos que serão professores, né, uma instrumentalização de como usar a rede social na sala de aula. Esse é o trabalho dela, né? Porque o que os professores estão entendendo, os professores da banca entenderam, é que o professor vai lá, se forma em física, química, matemática, história, e vai dar aula e tem um molequinho ali com o celular. Como é que ele usa isso? Porque se falar, me dá aqui esse celular, daqui. Não funciona. Então como é que você usa ele? Então acho que essa é a tua resposta, né? Como é que a gente usa essa tecnologia ao nosso favor
E não para que ela venha solapsando, né? Com certeza. E é todo um processo de conversa, de discussão, né, Rodrigo, que tem que se achar esses caminhos, né? É algo assim que não há ninguém que tenha alguma resposta definitiva para isso hoje, né, que possa dar uma resposta concreta com relação a esse tipo de coisa. A gente até acha estranho, por exemplo, né, alguns cientistas, né, alguns figurões aí com medo da inteligência artificial, né, como o Elon Musk, que até é engraçado, né? Eu até comento que o Elon Musk ele até colocou dinheiro lá no desenvolvimento do ChatGPT e hoje ele é uma das pessoas que acha que ele tem medo, né? Assim como teve medo, por exemplo, o Stephen Hawking, né? o famoso físico e vários outros aí que estão inclusive assinando, né, essas cartas. Mas eu acredito que isso faz parte, essa resistência é aquilo que é natural de surgir, Sim. né, Rodrigo? Para que depois encontre-se, né, os verdadeiros papéis de do que a tecnologia vai fazer, do que ela vai desempenhar e sempre dentro daquela proposta, né? A tecnologia está a serviço do ser humano, né? O problema é a serviço de qual ser humano, né? E aí, é claro, a Esse é o gente sempre também pergunta com relação a isso. Mas é algo, por exemplo, que o ser humano não pode estar, digamos assim, atrelado à tecnologia ou dependente da tecnologia. Que esse sim, né? Talvez seja o grande medo, porque daí nós estaremos nos rebaixando, ficando até abaixo da própria tecnologia inteligente, né? E aí, com certeza, né, nós estaríamos aí desviando aí do real caminho da humanidade, né? Tanto que tem a quarta lei da robótica, lembra? Que tem as 3 leis, daí num dos livros lá estou falando dos livros do Isaac Asimov, que tem as 3 leis da robótica. Daí num dos últimos livros tem a quarta lei. A primeira lei é não fazer mal a um ser humano. A segunda é não fazer mal a si mesmo, o robô não fazer mal a si mesmo, desde que não ofenda a primeira. E qual que é a terceira? O robô não pode ofender a terceiros, né? Isso. Desde que não faça nem a segunda nem a primeira. Daí lá pelas tantas, num dos últimos livros, que está quase encostando na fundação, né? Que daí ele tem um momento que ele junta, tem um quarto, que é não deixar o ser humano fazer mal para si próprio. E daí a tecnologia domina os seres humanos. Daí vem a fundação. E aí vem a fundação. Né? Então... o professor Rodrigo fala da fundação. Eu também sou um fã da trilogia Fundação do Isaac Asimov e é algo muito interessante como Isaac Asimov, já na década de 40, ele já estava pensando em coisas que hoje estão na ordem do dia, são contemporâneas, né? Mas, Rodrigo, eu acho que também uma coisa interessante que eu vou citar de um outro autor que acho que você deve gostar também, que é o Frank Herbert. Né? Sim. Do Duna. Né? Então, o Duna, para o pessoal que assiste os filmes do Duna, às vezes não entende muito até como é que a questão ali da própria tecnologia que eles usam. Né? Mas na história do Duna, né, eles estão lá no ano 10.000 e pouco lá na frente, mas antes aconteceu muita coisa, inclusive a questão das máquinas dominarem os seres humanos, que é uma história que não é contada nos filmes. Isso é genial, né? E aí houve uma rebelião e depois... os seres humanos tomam as rédeas novamente, né, da evolução, e aí proíbem a construção de computadores. Então, por isso que no filme, né, a gente não vê computadores nos filmes do Duna. Os computadores são pessoas humanas que são adaptados para funcionarem como computadores. Né? Então, ali a gente já tem... uma coisa assim, sensacional. Como esses autores da ficção científica, eles já anteviam muitas coisas, né, do que a gente está vendo. Isso sem falar no Philip Dick, né, nos outros também que foram aí visionários, né? O Arthur C. Clarke, né? O Arthur C. Clarke calculou a órbita geoestacionária do planeta. Uhum. O cara calculou, o que você vai fazer hoje? Vou calcular onde que dá para colocar um satélite. Para que o satélite fique sempre na mesma posição ali, sempre em cima, né? Do mesmo. É sensacional, sensacional isso. E por falar em fundação, e que não tem nada a ver com a fundação do Isaac Asimov, você também já foi presidente e agora é consultor técnico da Fundação Wilson Pickler. Na realidade, eu fui diretor técnico já na primeira gestão. Quando nós estávamos com o saudoso professor Germano, né, e o professor Germano estava à frente da fundação, foi o primeiro presidente, e eu estava como diretor técnico, né, auxiliando, diretor técnico científico, auxiliando no desenvolvimento lá da implantação.
E depois eu saí para o conselho e o professor Germano ficou como diretor técnico científico. Ele estava daí no meu lugar e o professor Jorge Bernardi assumiu daí a presidência. Então aí a partir do falecimento do professor Germano, nós acabamos assumindo novamente aí como diretor técnico. Então eu assumi na segunda temporada, digamos assim, e agora assumi novamente na terceira, né? E eu fico até, de fato, até 2020, final de 2024, que eu fico lá nessa gestão que está atualmente como diretor técnico científico. E a Fundação, justamente, estamos começando aí com vários projetos. A Fundação ela tem uma proposta de amparo à educação, ciência e tecnologia. Então, nesse ínterim, nós temos aí vários projetos de inserção social que têm sido feitos juntamente com a Fundação, e a ideia justamente é que a Fundação ela fique mais próxima aí dos nossos programas stricto sensu, né, para dar também aí um suporte necessário para que os projetos que estão sendo feitos aí na área de educação e novas tecnologias também aí tenham o respaldo da Fundação, né? Porque a gente tem muito projeto legal. Tem muito projeto legal. Vários. Uhum. Os alunos, assim, dá um orgulho, né? Dá um orgulho ver o trabalho. A Simone defendeu. Uhum. E aí vou contar que, na verdade, foi me pavonear, na cara dura mesmo, assim. O primeiro professor que falou, primeira doutoranda, que estava virando doutora, né? Não, minha orientando. E daí o professor falou, bom, quando eu era jovem, o professor mais velhinho já, quando eu era jovem na USP, pagavam por banca. Eles pagavam para a pessoa ler o trabalho e ir para a banca. Passou um tempo, e daí eu fui lá reclamar num colegiado que isso é bobagem, porque afinal faz parte do nosso trabalho ir na banca. E daí um outro professor falou, é que você não faz ideia das porcarias que aparecem na banca que você tem que ler. Ele falou, daí pararam de pagar. Mas a sua, Simone, eu pagaria para ler. Eu acho que eu deveria pagar para ler essa tese. Na hora que o cara falou isso, eu falei, bom, agora o jogo tá ganho. Né? Foi bonito de ver. O trabalho dela estava espetacular. Assim, tirou 10 com todos os louvores do mundo. E ainda começou assim, a banca começou assim. Né? Não, maravilha. Só para me pavonear mesmo. É o melhor dos mundos, assim. A gente realmente tem que ficar orgulhoso, né, Rodrigo? Porque os professores, né, a gente sente assim que os alunos eles têm aquela lacuna com relação à pesquisa, a fazer pesquisa, né, estarem ambientados com metodologia de pesquisa, e muitas vezes eles chegam até nós e eles acabam aprendendo conosco, né, no mestrado. Muitas vezes isso deveria já começar na própria graduação, como iniciação científica, por exemplo, né, mas em função, né, do quadro, da maneira como estão organizados os currículos hoje, né, dentro de uma universidade não há tempo, muitas vezes, porque a preparação do aluno para o mercado muitas vezes acaba sendo aí preponderante, e aí a parte de pesquisa acaba ficando aí segundo plano. Quando o aluno se descobre depois que ele tem, né, um viés para pesquisa, aí acaba faltando essas ferramentas para ele, e aí ele acaba aprendendo conosco. Então, para nós, quando um aluno nosso defende e ele tem assim um parecer, né, de um participante externo da banca, de um professor da né, USP. professor de outra universidade que elogia, né, o trabalho, né? Então a gente realmente tem que ficar aí muito orgulhoso mesmo. Senhor elogio, né? Putz, foi tocante, assim, foi tocante. Né? É a primeira vez que eu defendo uma doutora, né? Então já comecei bem, né? Já começou bem. Ou seja, daqui para frente só ladeira abaixo, né? Porque comecei nesse nível. Não, mas o pessoal manda muito bem. Acho que uma outra pergunta que é legal, tem uma lá mais pro finalzinho, que são bem importantes, mas qual que você acha que é a importância da tecnologia para a educação? Essa tecnologia digital, nova tecnologia e tal. Bom, Rodrigo, partindo do ponto de vista, né, que nós temos as pessoas hoje na sociedade utilizam notebook, utilizam mobile, né, estão aí conectadas 24 horas por dia, 7 dias por semana. A formação que essas pessoas precisam ter
dentro de uma universidade, dentro de um curso de graduação, ela precisa ser realmente voltada àquilo que vai ser a realidade de trabalho dessas pessoas. Então, não pode ser diferente. E aí a gente vê a questão da formação dos alunos nas competências tecnológicas, de eles, além de eles obterem o conhecimento necessário para o desempenho lá da sua profissão, eles precisam desenvolver também essas competências tecnológicas, porque ele vai chegar lá, vai ter um computador que ele vai ter que trabalhar, já vai ter, digamos, uma série de softwares que vai estar à disposição dele, né? Então, um designer hoje, né, quando ele chega numa empresa de marketing, lá vai ter que ter um Photoshop, vai ter que ter um Illustrator e ele vai ter que saber, né, utilizar muito bem, né, essas ferramentas. E isso não tem que começar já na graduação. Essas competências, de maneira geral, precisam começar na graduação. Porque não adianta nós formarmos com o conteúdo, mas nós não formarmos com as ferramentas necessárias para que esse profissional realmente ele seja competitivo quando ele chegar lá na frente. A mesma coisa é com o professor, não adianta a gente se preocupar, digamos assim, em trabalhar muito a questão de conteúdo, mas nós temos que dotar o professor hoje dessa questão de que ele tem que aprender tecnologias, mas o próprio professor também ele tem que estar numa vibe de aprender a aprender com relação às tecnologias, para que sempre quando vem uma nova tecnologia, ele esteja realmente preparado para absorver aquela tecnologia, para que ele possa daí trazer para o seu métier, para poder fazer o planejamento da sua disciplina, o planejamento das suas aulas e utilizar junto com os alunos. É uma forma de ele estar para ali com o aluno, né, que é altamente dinâmico nas redes sociais, que ele, ainda que não entre, por exemplo, em detalhes de como certas ferramentas funcionam, mas ele sabe utilizar muito bem. Os alunos são gamers, né? Então, para que o professor realmente esteja ali no mesmo patamar e que ele consiga fazer com que a aula seja atrativa. Porque para fazer uma sala de aula, fazer os alunos ficarem dentro de uma sala de aula, um aluno que está acostumado com esse nível de interação tecnológica, realmente é um dos maiores desafios que os professores têm hoje para enfrentar, seja em qual for o nível que eles estejam. E a gente tem alunos que são conectados 24 horas por dia. Isso é um problema, inclusive, eu acho. Né? Para uma moçada que está, sei lá, com 12, 13 anos, ficar o dia inteiro no celular não pode fazer bem. Por outro lado, uma boa parte da sociabilização deles está no celular. Então não dá para você dizer também, me dá aqui esse negócio que você não vai ter um. E essa conta, ela é uma linha muito tênue, né? Como é que um professor ajuda um aluno, né? E como que o professor também se desconecta para entrar na sala de aula? Como que ele está conectado na sala de aula? Assim, vira e mexe você vê reclamações de pais, isso eu escutei, de professores que estão no celular enquanto os filhos estão fazendo alguma tarefa. Então, e aí? Né? Também... e ao mesmo tempo tem um monte de professores que são refratários à tecnologia. Não, eu não quero usar isso aí. Não é só professor, né? Eu tô falando professor porque a gente está aqui falando de educação, mas isso serve para engenharia, para os engenheiros, para os médicos, para os advogados, serve para todo mundo, né? Você sempre tem o cara que vai falar, não vou usar isso. Eu conheci um designer, já que você falou, e ele era ilustrador e fazia com aquelas réguas e tal, se recusou a usar computador. Não, isso aí não presta, isso aí não presta. Ficou desempregado. Não existe mais como o cara ser um designer, que foi o que você levantou, sem computador. Exato. E daqui a pouco não vai mais dar para ser professor sem computador. E é uma coisa complicada, Rodrigo, quando a gente fala dessa questão da tecnologia, da pessoa aceitar ou não a tecnologia, mas a gente não se dá conta, mas a tecnologia está fazendo com que nós também nos modifiquemos. Me lembro que junto com o professor Moser a gente fez várias discussões e nós discutíamos a respeito de um livro do Nicholas Carr sobre o que a internet está fazendo com as nossas mentes. Então, para nós, por exemplo, né, que nós fizemos a transição do livro físico para o livro virtual, ao e-book hoje em dia, nós tivemos que aprender a ler o hipertexto.
né? Sair daquele paradigma de texto para o hipertexto. E no paradigma do texto, né? Do texto linear, sequencial, a gente pegava um livro e fazia a leitura dele do início ao fim, da primeira página, segunda, terceira, até chegar à última. Nesta hora. E quando nós fazemos hoje, nós, né? Que digamos que nascemos nesse paradigma anterior, nós tivemos que aprender a fazer a leitura de hipertexto, e o hipertexto você fica saltando no texto, né? Você não fica estrito ali àquela questão, àquela sequência linear. Então isso mexe no nosso cérebro. Isso altera o nosso cérebro, ou seja, até nós, que nós não somos, né, que nós somos da geração anterior, nós tivemos que readaptar o nosso cérebro para que nós pudéssemos fazer esse tipo de leitura. Hoje, se eu pego um livro, é difícil de eu fazer a leitura desse livro de forma linear. Para o bem e para o mal, né? E aí a gente pode colocar esse questionamento depois, dessa questão até mais ética, né, digamos assim. Mas é algo que a gente não se dá conta, porque a própria tecnologia está fazendo uma retroação nos nossos cérebros e a gente está se adaptando a ela. Né? Também a forma como as coisas ali estão bem colocadas e muitas adaptações que a gente até nem se dá conta, mas nós fazemos. E eu costumo falar também, porque antigamente nós precisávamos, por exemplo, ter espaço no cérebro para guardar número de telefone, né? Número de telefone da namorada, né? Número de telefone dos pais, de quando era criança, dos amigos, eu sei, né? Então você sabia decor, não tinha que saber decor, porque senão você não conseguia entrar em contato, né? E hoje você praticamente nem precisa mais disso. Eu nem lembro do nome das pessoas. Né? Então, até mesmo o nome das pessoas para achar. Então, essas são as mudanças também que estão acontecendo. Nós estamos sofrendo essas mudanças que são também em nível psicológico, que são em nível biológico, nível neuronal que estão acontecendo, né? E acho que é algo que nós não podemos deixar de pensar nisso. E quando nós estamos numa espécie de simbiose com a tecnologia. E a gente às vezes não se dá conta. A gente acha que muitas vezes basta tirar a tecnologia, digamos, da nossa frente e a gente talvez vá continuar a fazer as coisas ali. Então, mas daqui a pouco você já começa a sentir falta, já começa a sentir... nós somos informívoros, né? Nós precisamos consumir informação né, a todo momento e aí nós não nos damos conta, daqui a pouco já estamos com o celular na mão novamente, né? Então, é algo que nós temos que pensar também nessa adaptação, nesse bom uso que nós temos que fazer da tecnologia para que a gente não caia em problemas sérios, né? A questão, por exemplo, do mal, onde a gente pode estar impactando aí uma série de problemas psicológicos que podem acontecer em função disso, né? E uma segregação social também. Porque se você não coloca tecnologia na sala de aula, numa escola pública, por exemplo, essa pessoa, sei lá, uma escola pública do interior, numa região carente, essa pessoa não vai saber. E daí ela não vai saber, ela não vai achar um lugar no mercado de trabalho. Ela vai trabalhar onde? Vamos dizer, um trabalhador Uber, trabalhador do iFood. Se o cara não sabe usar celular, e assim, eu tenho alguns exemplos relativamente perto da minha casa e tal, do cara que faz a grama lá do condomínio, e umas outras pessoas assim que eles não usam o celular. Você tem que ligar, eles têm um telefone antigo e tal. Ele só pode fazer isso, ele não pode mais fazer outra coisa. Tem que pagar em dinheiro. Daí, tipo, olha, não tenho dinheiro, eu te dou o Pix. Não tenho Pix. É o grande problema, né, Rodrigo, que nós estamos vendo aí, porque se não nos alertarmos quanto a isso, vai acontecer que nós vamos estar formando pessoas que não vão ter inserção nenhuma no mercado, né? Elas vão ficar à margem, né, da sociedade. E em função disso, né, o que vai acontecer? Essas pessoas vão se tornar inúteis, né? Sim. Até o próprio Harari, né, ele fala a respeito do surgimento desse provável surgimento dessa classe, lá mais ou menos em 2050, que é aquela classe que as pessoas, né, simplesmente não vão conseguir fazer nada, não vão conseguir fazer alguma coisa, porque elas vão estar totalmente à margem. Né? Você já leu o Nós, do Zamyatin? O livro? Não tive oportunidade. Faça isso. Você já leu como é que é? 1964? 1984. 84. Então, o Nó... O Orson... Não. O Wells. É. Esqueci. H.G. George Wells.
George Orwell, lembrei. George Orwell. Difícil. George Orwell, que fez os autores aqui. George Orwell, que fez 1984. Antes dele fazer 1984, ele foi o revisor do Nós. Então o Nós é muito parecido com 1984, só que tem uma pegada um pouco diferente. E lá, em determinado momento, bem parecido com o Admirável Mundo Novo, existe uma sociedade totalmente tecnológica e dominada, não sei o quê, e uma outra sociedade que está à margem, que são os caras que não têm tecnologia. Que não tem tecnologia. E eu acho que daqui em 2050, então vamos chutar essa data, se a pessoa não tiver tecnologia, é como se ela não tivesse roupa. Porque ela não vai poder trabalhar, ela não vai poder fazer nada. O dinheiro a gente não usa, mas quando foi a última vez que você sacou dinheiro? Eu sei quando foi a última vez que eu peguei um dinheiro na mão. Porque foi antes da pandemia. Um pouquinho antes da pandemia, em 2019, eu viajei para Foz do Iguaçu e troquei dinheiro. Nunca mais. A gente está em 2023. E está cada vez mais raro isso, né? A gente ter dinheiro na mão, né? Porque até mesmo aí com a funcionalidade do Pix, né? Ou até mesmo a pessoa lá ali na sinaleira, né? Quando pede já tem o Pix. Já tem ali o número do Pix para fazer a doação para ela, né? Então são coisas assim que... O dinheiro como tecnologia, qual vai ser o futuro dele? Pois é. E tem uma coisa que o André já veio aqui no programa também, ele sempre fala do antropoceno, que é quando o ser humano modifica o planeta. A tecnologia modifica o ser humano e o ser humano modifica o planeta. Não é à toa que a gente está tendo verão fora de época, inverno fora de época, porque o ser humano está mudando, né, o planeta, e isso também por meio das tecnologias, né? E até fazendo coro, Rodrigo, tem, por exemplo, o pesquisador, o Ray Kurzweil, que ele foi, inclusive, diretor de pesquisa do Google uma época, né? Ele é um dos pesquisadores bem estudados aí na área da inteligência artificial, e ele colocou uma teoria a respeito da tecnologia, da evolução tecnológica, que quando surge sobre um planeta digamos, seres inteligentes, né? Assim como o surgimento do ser humano, a evolução é inexorável, a evolução tecnológica, e ela é exponencial. Ela acontece de forma exponencial. Né? Daí desemboca lá na teoria do que ele chama lá da convergência, né? Que lá na frente vai haver uma convergência entre o ser humano e entre a máquina. Né? De alguma forma, tudo isso que está acontecendo de tecnologia vai retroagir. Né? Imagine que lá na frente nós vamos estar acessando a internet, por exemplo, através do cérebro. Simplesmente lógico. Pensando, nós estamos na internet. Né? E assim, outros cientistas também pensam dessa forma. Então, é algo que... a modificação, né, que o ser humano faz sobre o planeta, ela é realmente significativa. Né? A gente não pode não deixar de pensar nisso. E creio que, da mesma forma, para vivermos hoje como 8 bilhões de pessoas sobre o planeta, se nós não tivéssemos tecnologia, provavelmente isso seria impossível. Né? Nós temos toda essa humanidade. Né? E é legal que você falou de exponencial. Hoje, né? Eu estava assistindo... Não sei se você vai lembrar o V, A Batalha Final, aquele seriadinho. Ele foi um seriado lá da década de 83. Isto. 3 bilhões de pessoas no planeta. 3. Temos 8 em 40 anos. Em 40 anos. A gente... Eu não sei fazer conta de matemática, mas assim, de 3 para 8 né, mais que dobrou. Mais que dobrou. Em 40 anos. Esse é o exponencial, né? Então. Os resultados sempre vão sendo mais que o dobro e assim sucessivamente. Então, se você planejar para 2050, não vai ter espaço. Por outro lado, o Isaac Asimov falou lá atrás, um personagem dele, né? Não ele. O personagem falou, quando a Terra atingiu a marca de 4 bilhões de pessoas, ficou impossível de viver. Né? Isso em 1950 ele falou que a gente já está no dobro e tá tranquilo. Pelo menos para uma boa parcela da população tá tranquilo. Sim, e a gente tem ainda grandes áreas desabitadas no planeta, né? Sim. Então isso é uma coisa assim que... Tem os mares, né? Tem os mares também. Pode botar... né? O que é uma coisa bem interessante. Mas é que a gente já tá... Eu acabei de ver o horário aqui. Tem uma outra coisa que eu precisava perguntar para você, que é o negócio da robótica. Da robótica educacional, porque é uma coisa que você trabalha, e se eu passasse por isso, a Luana ia me xingar depois. Porque... Então, se puder falar um pouco sobre o teu projeto de robótica. Perfeito. O projeto de robótica que nós temos feito desde o início, praticamente, aí do
do programa de mestrado, né? Também tem 10 anos esse programa. Também tem 10 anos. Então, uma série de alunos nos procurava em função aí dessa necessidade de conhecimento de inteligência artificial, de robótica, e acabou aí nascendo também esse projeto, onde nós tivemos aí vários alunos que começaram a pesquisar sobre robótica educacional, e eles foram um pouco mais além. Eles foram, inclusive, explorando o aspecto da robótica com materiais recicláveis. Isso foi algo interessante, porque não necessariamente o aluno, o professor, né, não precisaria ter um conhecimento altamente técnico para poder operar ali um circuito, um microprocessador para poder fazer um robô andar, mas usando materiais recicláveis mesmo, né, reciclados em princípio de computadores, drives de CD que você poderia retirar os motores, né? Então hoje a gente tem, por exemplo, pedagogos, né, dentro do nosso grupo de pesquisa que fazem esse tipo de trabalho, né? Que a Sheila está fazendo isso, não? Temos a Sheila Leal, que ela fez mestrado conosco e agora está fazendo o doutorado. Ela é uma das professoras aí que mais estão à frente desse processo de utilizar materiais recicláveis. Nós estamos chamando de robótica sustentável, né? E nós tivemos aí vários trabalhos. Tivemos o Lucas Filipac, que inclusive ele fez uma estada lá na Universidade de Lille, na França, onde ele ficou até como professor visitante enquanto ele ficou por lá, né? E conheceu depois, quando ele esteve lá na Universidade de Nice, a Margarida Romero, que trabalha com isso também lá na França, e eles ficaram assim muito surpresos com esse tipo de projeto, né? Com a forma como a simplicidade desse tipo de projeto conseguia fazer um impacto tão grande com relação ao professor, o professor utilizar isso depois em sala de aula, e o quanto que você, colocando projetos relacionados à robótica em sala de aula, o quanto que você consegue captar a atenção do motivar, aluno. Né? Você motiva a molecada. Aluno, e eles, basta falar a palavra robótica. Isso, você não precisa fazer Parece mais nada. Que tem uma transformação, impressionante. Né, neles assim, e eles conseguem ficar totalmente focados naquela atividade ali de robótica. Então, nós fizemos várias formações junto com a Secretaria de Tecnologia de Curitiba, de São José dos Pinhais, né, de Araucária, inclusive, né, formação de professores, e os próprios professores montando ali os robôs, né, eles montavam, por exemplo, carrinhos robóticos, aí daqui a pouco eles estavam lá no corredor, lá fazendo, né, competição de carrinho, né, qual o carrinho que andava mais rápido. Mas é algo muito importante também a robótica educacional, Rodrigo. Ela é uma das metodologias ativas, né, que a gente pode dizer que realmente elas estão ajudando a transformar, a colocar, digamos, fazer com que o nosso aluno esteja mais atento a fazer ali as suas atividades, e creio que isso aí é algo muito importante também nos dias de hoje, e faz com que o professor aí também tenha um aporte tecnológico para que ele possa desfrutar disso, né, dentro das suas aulas, né, para poder fazer suas aulas mais ricas. E isso nós estamos fazendo pesquisa desde o ensino fundamental, o ensino médio, né? É muito rico esse processo, né? Eu lembro que eu tinha que ensinar para os alunos a lógica de programação básica, sabe? If, else, then. Então, assim, para quem está escutando a gente, se isso acontecer, faça isso. Se não, faça aquilo. Se não... Aí eu dei aula para uma turma e... Na segunda eu falei, vamos fazer um joguinho, então. Fiz um joguinho de nave. Sabe, joguinho que você está andando... Só brotava da tela, os alunos falam em espaço aleatório. Então, ó, o que é aleatório? Né? Se aparecer aqui, não pode aparecer lá e tal. Brotava uma nave. E daí a outra nave tinha que dar o tiro. Mas como é que dá o tiro? E daí a colisão. Aí eu lembro que eu tive que ensinar a colisão também. Aí, pronto. Foi, acho que, sei lá, 1 hora que eu expliquei tudo isso. E depois, na outra aula, os caras já estavam com tudo pronto. Todos os joguinhos prontos. Porque é só motivação. É só. Exato. Era pra época não existia o iPhone ainda. Pô, faz tempo, hein? Aí a gente fazia naqueles celulares da Nokia, tal, tipo o jogo da cobrinha. Isso. Só que... E funcionava, só pela motivação. Eu vi o Lucas com os alunos, lembra que a gente foi fazer uma vez no colégio da Polícia Militar? Eu via a criançada e eles ficam loucos. E o que você acha que dá para ensinar com robótica? Porque essa é uma boa pergunta também. Porque às vezes, só fazer um carrinho não serve para nada, mas... O que você ensina?
Rodrigo, a gente tem visto assim que o campo é muito vasto, né? Então, não só, por exemplo, a gente pode pensar naquele professor de ciências, né? Para poder ensinar ali a respeito, né, da robótica, mas também a gente pode falar ali no professor de biologia, né, que pode ter uma influência bastante grande, professor de matemática, Física, né? física, professor de língua portuguesa também. Como? Né? Como que... A partir do uso, por exemplo, de ferramentas como tem hoje a possibilidade de você fazer chats, né, chatbots. Então, com o chatbot, né, você faz ali, o aluno programa o chatbot para responder as perguntas, né? Quando vem um determinado tipo de pergunta, o chatbot vai dar uma resposta. Então, eles podem fazer isso, utilizar também esse recurso, né? E hoje, Rodrigo, com o barateamento, né, nós temos aí a um custo muito baixo tecnologias como, por exemplo, o Arduino. Um professor hoje pode comprar um kit Arduino para ele praticar na sua casa e ele já consegue fazer, por exemplo, na aula, para fazer os alunos acenderem LEDs, né, fazer funcionar lá o som de um buzzer. Ajuda demais na lógica, trabalhar com programação visual, o Scratch, por exemplo, que é uma linguagem pensada para isso. Então, várias são as possibilidades hoje, e o bom é que a gente vê que essa tecnologia está ficando mais acessível. Né, por parte dos professores, e a gente vê muitos professores, inclusive, né? Nós colocamos, inclusive, um curso de robótica educacional de pós-graduação, Lato Sensu, e uma das disciplinas era o aluno desenvolver, o aluno que é professor, né, fazendo o curso, né, ele fazer um vídeo do desenvolvimento de algum robô. Então nós dávamos lá algumas coordenadas, né, para ele fazer, caso ele tivesse muita dificuldade, mas a gente acabou se surpreendendo porque vinha projetos assim sensacionais do que esses professores conseguiam fazer. Com um pouquinho de criatividade. A gente pode dizer assim, Rodrigo, que acho que era 20% do hardware e 80% de criatividade. Isso, né? É isso. Que é justamente o que dava ali, o que transparecia nos projetos. Né? Uma coisa assim muito interessante mesmo. E a procura que os professores estão tendo cada vez mais para esse tipo de formação. Né? Porque me parece que os alunos... Isso é meio cíclico, né? Que os alunos estão meio desinteressados e tal, mas quando o professor fala isso também, eu já meio que dou uma torcida no nariz, porque eu também era desinteressado. Eu só não tinha o celular, mas... tinha o bilhetinho do amigo que se passava e ria e dormia na sala. Eu não dormia porque eu tenho dificuldades para dormir sentado, mas tinha vários amigos meus que dormiam na sala, dormiam de roncar. Então, assim, aluno desinteressado é quase que um pleonasmo em determinado momento da vida, né? No ensino médio ali, nada do que o professor fale é legal. Nada, porque tudo em volta é mais legal. Quando o professor pega uma robótica dessas, quando ele pega um esquema de tecnologia e mostra para essa galera que, sei lá, tem 14, 15, 16, 17 anos, aí cativa. Na hora que cativou, eles têm uma energia que a gente não tem mais. Né? Lembra quando você tinha 15, 16? Você tinha energia para tudo. Aí você bota essa energia para trabalhar para você. Nossa. E eu costumo também perguntar muito, e a Sheila conta muitas histórias assim, né? Quando ela faz a formação com os alunos, ela ensina os alunos, por exemplo, quando ela vai ensinar a história da tecnologia, que ela ensina robótica, mas ela ensina a história da tecnologia junto. E aí ela leva vários equipamentos, assim, hoje são tralhas, né? Mas ela leva aqueles telefones antigos, né? Leva computador velho, né? E ela ensina os alunos ali a abrirem o computador, a tirar as peças. E não era uma ou outra, mas várias histórias dos alunos chegando em casa depois e desmontando o rádio do pai, desmontando o computador em casa, né? Porque eles não param, né? Aquilo fica na mente deles e mesmo eles indo para casa eles continuam com aquele pensamento. Né? Eu lembro que uma vez uma priminha minha, isso já faz muito tempo, ela foi no escritório, veja, minha avó faleceu em 2001 e foi no escritório da minha avó, então era 2000 isso, já faz 23 anos quase. E ela foi lá e tinha uma máquina de escrever ainda, porque era uma repartição pública. E a menininha sentou lá, você quer brincar e tal, colocamos uma folha. Nossa, um computador que já imprime! Né? Aí teve uma outra vez também que eu tava na faculdade lá e chega um professor com um disco do Rush, um vinil do Rush. Eu falei, que legal, vinil. Mas por que você trouxe? Ele falou, cara, porque os moleques nunca viram um disco de vinil. Tô levando pra eles verem o que é. Pra entender o sulco, né? Porque o vinil...
Pô, você vai ensinar física com um disco de vinil, é alucinante. É sensacional. Não, Rodrigo, até pra gente que também está envolvido em música, né? Essa questão do vinil é algo assim que está causando também, né, certa expressão aí, porque o que acontece hoje? Se nós pensarmos, os artistas mais novos que fazem, né, que são famosos, eles provavelmente nunca tiveram as músicas dele gravadas no vinil. Nunca. E hoje eles estão tendo a oportunidade disso. Esse movimento vintage que tem surgido do vinil hoje, né, o pessoal recuperando, e é uma coisa até engraçada, porque os equipamentos os toca-discos, né, como a gente falava, hoje, eles são caríssimos em relação ao que eram na época. Muito né? caros. Hoje eles são muito caros, mas é algo assim que é surreal, né? É alguma coisa que hoje... para nós, por exemplo, que estivemos muito acostumados, nós tínhamos a discoteca em casa. Não, eu ainda gente, tenho, né, mas... Fazia, né? E não, eu perdi todos os eu meus, ainda já desapareceram, né? Inclusive CD até eu já nem tenho mais. Mas esses artistas e o pessoal mais novo, eles curtem hoje isso, eles colocam ali o vinil, colocam a agulha para ouvir a música. Até estava comentando com um professor que está dando aula comigo no telepresencial, ele falou, olha, Luciano, o vinil ele não me faz falta nenhuma, né? Então, para quem sabia dos problemas a gente tinha, né? Tinha que ter muito cuidado com o vinil, Era com relação a frágil. não riscar o disco, né? E era questão da fragilidade. Mas é engraçado porque hoje isso está retornando. É uma tecnologia, né, que estava morta. E hoje estão recuperando aquelas gráficas de vinil que estavam paradas aí já há mais de 10 anos, 15 anos. Uma das últimas que funcionou aqui no Brasil foi ali em 2002 que ela fez a última impressão. Isso, lá no Rio, né? No Rio de Janeiro. E agora estão retornando aí essas gráficas de vinil. É uma coisa muito... E agora, só que antes o vinil era, vamos dizer aí, R$30. Agora 230. Né? Um novo. É bem caro. Mas o vinil tem umas coisas interessantes. Assim, eu tenho na minha casa, do lado, um disco de vinil e uma Alexa. Uma Alexa, aquelas com telinha. E o som do disco de vinil é muito outro. É muito outro. Claro, que tem o problema que a Alexa é pequena, o outro tem a caixinha e tal, mas é muito outro. Eu não vou dizer que é melhor, porque daí tem uma coisa meio ludita assim que eu também não gosto muito, mas é outro. E se você gosta mais daquele som do vinil, não tem como. O vinil tem uma... calor que não tem nos outros. É uma experiência, né, que o vinil proporciona, porque muitas vezes você ficava ali, você ouvia as músicas no vinil e você consumia o álbum ali, né, consumia a capa, né, as músicas que traziam as letras ali na própria capa, nos encartes que tinha dentro do vinil. Então era uma experiência assim visual, além da experiência auditiva, né? E é algo que é muito interessante, porque hoje a gente imaginando, por exemplo, o streaming, né, o Spotify e por aí vai, é apenas um consumo auditivo, né, daquela música. As bandas hoje lançam as músicas e as músicas vêm ali no streaming, né? Então é algo assim que... perdeu um pouco. Perdeu, né, essa questão, né, como é que a gente pode dizer? A experiência mesmo, eu acho. Isso, aquela coisa boa assim, né, que tinha, né, quando você tinha, era uma experiência mais completa, né, quando a gente tinha isso, né? Walter Benjamin vai chamar isso de aura da autenticidade. Mas também não é autêntico. Eu tô mentindo porque não é autêntico, já que não é a banda real, é uma cópia, né? Pô, a gente precisa terminar, mas eu queria antes só perguntar sobre o ChatGPT e a inteligência artificial. A gente já falou um pouco, mas para onde você acha que isso vai? Olha, Rodrigo, nós estamos fazendo vários debates aí, né? Percebemos. Já participamos de podcasts, já participamos aí de outros debates, inclusive na instituição, e tem sido um debate contínuo, até mesmo nas aulas que nós temos feito aí com os alunos, né? E a questão do ChatGPT, a gente tem que encarar como mais uma tecnologia, né? É mais uma tecnologia. Para quem está usando e está testando efetivamente, porque aqueles que estão usando uma primeira vez e estão vendo como que ele retorna as informações, o pessoal fica maravilhado com a forma como ele está. Parece que ele é algo senciente, né, nesse primeiro contato. Mas quando a gente faz um teste bem mais a fundo, a gente vê que ele comete certas imprecisões. Os próprios... Grandes imprecisões. Isso, a própria empresa, né, que disponibiliza o ChatGPT até fala, olha, foi lançada a versão 4 aí, a questão de
de 2 semanas atrás, e eles colocam lá, né, o software, ele tem chances de alucinar, ou seja, ele vai responder alguma coisa para você que não é verdade, porque o que ele é feito? Ele é treinado, né, com uma grande quantidade de dados lá dentro, e ele vai trabalhar a linguagem a partir desse treinamento que ele chegou. Então, o que acontece? Essas ferramentas ainda precisam melhorar muito, né, para chegar, digamos, nesse nível do que as pessoas estão com medo hoje, né, com relação a isso. Elas precisam melhorar bastante, mas elas já ajudam muito. A gente tem visto, por exemplo, que o professor pode se beneficiar muito do ChatGPT para fazer o planejamento da sua aula. Sim. Em vários aspectos. Sim. Isso são coisas que a gente já discutiu em sala de aula com alguns dos nossos alunos lá, os professores, na disciplina de tecnologias educacionais, e à medida que eu fui fazendo o teste do ChatGPT e mostrando para eles já foram vislumbrando. Alguns já foram dizendo assim, aqueles produtores de conteúdo, né, foram dizendo, poxa, professor, eu perdi o meu emprego. Né? Eu disse, calma lá, vamos fazendo mais à frente. Mas os professores do fundamental, do ensino médio, dizem, professor, isso aí vai ajudar maravilhosamente no planejamento da aula. Pois é. Né? Então, é a questão de nós realmente colocar a mão na massa ali e ver o que essa ferramenta vai conseguir proporcionar de bom para nós. E sempre, é claro, né, sempre com aquele cuidado, com aquela atenção que nós precisamos ter com relação ao uso das tecnologias. A gente sabe que o mau uso da tecnologia sempre vai ter alguma consequência grave, alguma consequência complicada. Toda tecnologia vai ser dessa forma. E não vai ser diferente com o ChatGPT. Então é isso que nós precisamos ficar atentos. Agora, uma coisa que a gente vê também com o ChatGPT é essa questão, a reação, né, Rodrigo? Aquilo que a gente já comentou no início, por exemplo, a Universidade de Nova York, ela optou por não ter mais avaliação nenhuma em sistema e fazer prova oral com os alunos. Então, a questão do retrocesso em algumas áreas, que isso pode ser algo complicado. Né, que está sujeito também a acontecer em função disso. Agora, essa questão, por exemplo, essa postura de avestruz, de colocar a cabeça lá no chão não vai funcionar, né? Não vai funcionar. A gente sabe que não vai funcionar. O ChatGPT me incomoda um pouco pela questão anglófona, porque está tudo em inglês, né? Então, daqui a pouco, vamos dizer, daqui a 100 anos para frente, não tem Santos Dumont mais. Porque é apenas a visão norte-americana das coisas. Né? Não tem Louis Pasteur. Tem o americano lá que descobriu depois do Pasteur, mas isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Como historiador, me incomoda um pouco essa questão de ter um olhar anglófono, né, da língua inglesa sobre as coisas e ignorar o resto. Né? Então, sabe que os textos do Shakespeare, por exemplo, eles eram peças de teatro. Mas eles chegaram no Brasil via Alemanha, não Inglaterra-Brasil. Foi Inglaterra, Alemanha, Alemanha, Brasil. E chegaram aqui como se fosse prosa. Então as pessoas durante muitos anos achavam que Shakespeare era prosa, que não era teatro. Então esse é meu medo. Isso aconteceu lá, sei lá, em 1700. Mas esse é meu medo, dessa questão mais anglófona do apagamento das outras culturas que não são norte-americanas. Porque afinal ele se vale da cultura norte-americana e inglesa, que é quem produz o material em inglês. Ou então a gente vai ter que produzir material em inglês para tudo. Daí você acaba tendo uma língua franca que não é bem a nossa e tal. E daí como é que você se expressa nessa língua? Isso me incomoda, mas isso que você falou tá certíssimo, né? Tipo, é claro que vai dar problema no começo. Mas calma, calma, tá longe ainda. É que acho que saiu no Fantástico, né? Das pessoas se apavoram e tal, um sensacionalismo meio o problema é o sensacionalismo, né? É o sensacionalismo. Então, né, como algumas mídias, né, acabam vivendo disso, né, o sensacionalismo acontece primeiro, né? E aí depois, quando a areia vai baixando, né, depois da turbulência feita, daí que a gente realmente tem condição de ver, né, o que... Quando a poeira baixa, as pessoas falam, não, calma, não é para tanto, né? Não é para tanto. Mas então vamos fechar aqui, que já estamos estourando o tempo. Luciano, obrigado mesmo. O nosso coordenador do PP Gente, do mestrado, do doutorado. E, poxa, muito legal. Agora pode falar aí as suas
dar os seus contatos? Sei lá como é que é. Perfeito. Não, foi uma satisfação estar aqui, né? Essas conversas que a gente tem a respeito de tecnologia, né? De ficção científica, Na verdade, de inteligência artificial. A gente já tem essas conversas sempre, a gente né? tem essas conversas direto, né? Isso aí é algo meio, digamos assim, ubíquo para nós dentro do programa, né? Mas é algo, digamos assim, que sempre é oportuno nós falarmos a respeito disso, transmitir esse conhecimento, né? Do que dessas possibilidades, né? Para a gente que já tem um pouco de experiência, né, de já ter trabalhado nessa área. Acredito que os nossos alunos, professores, né, poderão aí se beneficiar muito desse aspecto. E fica aí, né? Ficamos aí à disposição, né, para uma nova oportunidade, porque se deixar, nós vamos falando aí, vamos conversando a respeito desse tema aí por horas, né, Rodrigo? Tanto que nossas aulas têm 4 horas. Exato. E a gente tem 11 aulas de 4 horas falando sem parar. Falando sem parar, né? Então, aí estamos à disposição, né? E, como o professor Rodrigo falou, né, estamos coordenadores agora, né? Somos coordenador lá do programa, do PP Gente, e com certeza estamos imbuídos aí nesse objetivo de fazer com que a educação e as novas tecnologias, elas sigam sempre se conversando na medida adequada daquilo que nós precisamos aí como objetivo da educação. Isso aí, pessoal. Então, muito obrigado você que assistiu a gente. Fica de olho aí que a gente sempre aparece na sua tela para fazer mais um papo sobre educação e tecnologias. Até mais.